A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Bem-vindos a mais uma edição da Semana Política, o programa de análise da atualidade política numa perspectiva da região, com 3 deputados eleitos pelo distrito de Setúbal: Paula Santos, do PCP, André Pinotes Batista, do PS, e Paulo Edson Cunha, do PSD. Cumprimento os 3, boa tarde a todos. Olá, para hoje temos 3 temas em agenda. André Pinotes Batista, que anunciou a candidatura a presidente da Federação Distrital do PS, foi um tema que não concluímos na semana passada. A Operação Influencer teve mais um desenvolvimento e, depois do Tribunal da Relação ter reafirmado o que já tinha sido a decisão do juiz de instrução, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que começa a ser mais provável haver um português no Conselho Europeu. Por fim, como terceiro tema, a redução da dívida pública. Em dezembro caiu para menos de 100% do produto interno bruto. Entretanto, um relatório da UTAU, da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, vem agora dizer que foi artificial, esta expressão consta do relatório, porque parte significativa dessa redução foi paga pelo reforço do investimento de entidades públicas na compra de dívida pública, designadamente a Caixa Geral de Aposentações comprou mais dívida, assim como o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social também comprou mais dívida. No fundo, foram mais 7 mil milhões de euros do que no ano anterior. Começamos pelo primeiro destes temas que referi, André Pinotes Batista, que está na corrida, digamos assim, a líder distrital do partido. As eleições não deverão ser antes de setembro, mas André Pinotes Batista já confirmou que será candidato e no nosso último programa explicou sucintamente porque é que aceitou este desafio. Já passou uma semana, André Pinotes Batista quer muito rapidamente dizer-nos porque é que pretende ser presidente da Federação Distrital do PS. Antes de mais, quero cumprimentar a Paula, o Paulo e também o Francisco e todos os nossos ouvintes. Estas questões das candidaturas têm 2 pressupostos elementares. Eu gosto pouco daquelas tendências de dizer que existe uma onda de fundo que obrigou as pessoas. A primeira questão na República, no funcionamento da República, é nós termos a vontade de exercer determinada função. Eu tenho essa vontade e julgo que 20 anos ininterruptos como dirigente e autarca, estou na minha 4ª legislatura como deputado, sou membro da Direção Nacional do Partido Socialista, já organizei muitos processos, cometi também erros, como é evidente, mas julgo que esse percurso me habilita para poder exercer uma função que é nevrálgica na organização de eleições, sejam elas de índole europeias, legislativas, autárquicas. Eu, neste momento, sou coordenador autárquico da Federação Distrital de Setúbal e depois existe uma coisa que também as coisas têm o seu histórico, o seu contexto e, de facto, estas eleições já estiveram marcadas e quando elas estiveram marcadas antes do famoso 7 de novembro, que ainda hoje estamos para perceber com todo aquele desenlace da queda do governo, a dissolução da maioria absoluta, houve uma alteração calendário interno do Partido Socialista, mas a verdade é que eu já tinha apresentado as minhas ideias-chave aos 13 presidentes de conselhia do Distrito de Setúbal, tinham feito também com os deputados em exercício na altura, os membros do governo, os eurodeputados, e eu, com humildade, não quero deixar de dizer que o apoio massivo destas pessoas, bem como de militantes históricos que há muitos anos me acompanham, me ensinam, serve também de motivação. Portanto, junta-se aqui uma predisposição para servir o meu partido, onde eu acho que posso ser útil e, simultaneamente, um apoio que me sensibilizou, e não quero dizer mais porque acho sempre que falsa modéstia é vaidade, mas quer dizer, este tipo de coisas não são despiciantes. Acontece que algumas pessoas até concebiam que o facto de eu estar na Direção Nacional do Partido Socialista, que é o seu órgão máximo, podia ser vista de alguma forma como
um passo atrás, digamos assim, mas eu não tenho uma concepção da vida política como se tratasse de uma escadinha. Eu aqui aproximo um bocadinho, se a Paula me permite a brincadeira, aproximo um bocadinho da forma de estar dos militantes do Partido Comunista. Eu estou onde o meu partido precisa de mim, onde o meu partido me quer, e, portanto, não só não vejo como uma despromoção o sair da direção nacional do Partido Socialista para servir ao nível regional, como é, aliás, o desafio que me motiva tremendamente. O PS vai ter grandes desafios e teremos oportunidade ao longo do tempo. Eu optei por ter uma campanha muito longa, uma campanha de 4 meses, as eleições ainda não estão agendadas e serão apenas em setembro, porque quero ter 2 coisas, principalmente. Quero envolver figuras independentes com grande conhecimento da academia na concepção do meu projeto, num diagnóstico económico e social do Distrito de Setúbal, e depois uma segunda parte, eu diria que é mais de funcionamento partidário e também com um pendor muito grande de diálogo entre gerações, diálogo entre partidos e modernização do funcionamento do partido. Neste momento nós temos, como Presidente da Federação Distrital de Setúbal, uma pessoa porque eu tenho um grande carinho, um grande reconhecimento político e pessoal a Euridice Pereira, o mesmo que tenho com o António Mendonça Mendes ou com a minha querida amiga Ana Catarina Mendes, e, portanto, não se trata aqui de rasgar com nada do muito que foi feito no passado. O PS é hoje força maioritária em termos autárquicos, em termos legislativos e em termos europeus, mas quer dizer, há todo um ciclo para reinventar, há um novo impulso que é necessário e, portanto, sem desrespeito nenhum pela história, vamos iniciar agora uma nova etapa. Eu diria que a minha candidatura será um dos segredos mais mal guardados do Partido Socialista, porque ela, de facto, já estava para se concretizar quando foi o 7 de novembro. Eu diria, como um dia me disse um grande amigo, Eduardo Cordeiro, o que era natural na altura seria natural noutra altura qualquer, e é assim que concebo, e, portanto, vou contactar todos os militantes nestes 4 meses, explicar-lhes o meu projeto, ouvir mesmo a sério que eles tenham para dizer para a construção do projeto, porque eu não acredito em sucessões, por muito próximo, por muita amizade, por muitas conquistas que tenha conseguido conjuntamente na equipa da Euridice Pereira, do António Mendonça Mendes e da Ana Catarina. O caminho que se vai trilhar agora é um caminho necessariamente diferente. Portanto, basicamente são estas as linhas, a vida interna dos partidos tem esta dinâmica. Nos próximos 4 meses darei notícias, e aqui o darei notícias é num sentido substantivo. Apresentarei coisas que são do interesse regional e com decalque nacional e local, e portanto não é apenas uma candidatura com somas de votos, ou porque existe alguém com uma vontade, ou para servir um determinado grupo, vai mesmo ser para criar um projeto duradouro, com alterações. Não somos imunes também a perceber que o Partido Socialista viveu um longuíssimo ciclo de sucesso, mas que, neste momento, tem que se reinventar numa série de dimensões, e, portanto, é assim que me apresento aos militantes. Depois é uma coisa que é, as pessoas têm muitos anos de ligação comigo, com o meu trabalho, as afinidades de cada um já são maiores com uns, menores com outros, mas do ponto de vista do reconhecimento do trabalho, no momento em que apresentei a minha candidatura, dos contactos que fiz com os presidentes de junta, os presidentes de Câmara, os dirigentes locais ao nível das secções, das conselhias, os dirigentes nacionais, e o próprio secretário-geral Pedro Nuno Santos, e a confiança que ele em mim deposita, tudo isto soma, mas, claro, sem nenhum tipo de subterfúgio, há uma vontade. E há uma vontade por crer que consigo fazer uma diferença. No fundo é isto. E penso que para a apresentação, para vós, acho que fica claro os motivos, pelo menos o manifesto. O André Pinotes Batista, logo da primeira vez que assumiu que gostava de ser candidato à Federação, antes depois do processo ter sido interrompido, tinha confessado que tinha algumas dúvidas relativamente à compatibilidade com estar nos órgãos nacionais do partido. E agora, tenciona continuar nesses órgãos nacionais, se for eleito para presidente da Distrital? Francisco, ainda bem que esta questão volta, que é para eu poder fazer uma clarificação. De alguma forma, por engano, foi noticiado que havia uma incompatibilidade. Isso não existe nos estatutos do Partido Socialista, no nosso ordenamento interno. O que acontece é que quem exerce uma função executiva suspende a anterior, ou seja, tal como António Mendonça Mendes, quando saiu para a Direção Nacional, juntamente comigo, suspendeu o seu mandato, também eu, quando sair da Direção Nacional para este mandato, suspenderei. Não existe nenhum tipo de impedimento, nenhum tipo de dúvidas. Há, no entanto, uma coisa que eu tive que fazer, que é uma questão de respeito. A Federação Distrital de Setúbal está a ser liderada pela Euridice Pereira com grande mestria, como habitual é hábito, em todos os mandatos que ela cumpriu, fosse na CCDR, fosse na Câmara de Setúbal, na Câmara do Barreiro, fosse como governadora civil, como deputada, como coordenadora regional
que agora a sucedi como coordenador regional por confiança dos novos deputados que foram eleitos e, portanto, não pode haver candidaturas quando alguém está no exercício de funções. Não existem 3 presidentes. A presidente da Federação é Euridice Pereira, continuará a ser, e eu até digo com algum humor, porque às vezes as pessoas não percebem, mas isto está em boas mãos. Eu também quero estar à altura deste tipo de legado e de exigência que a Euridice sempre coloca nos seus mandatos. O que E, portanto, quer não dizer, tenho então, pressa de chegar à eleito função. presidente da Federação Distrital, suspenderá as funções na Comissão Política Nacional. Exatamente, aliás, essa é a palavra que eu e o secretário-geral do Partido Socialista tivemos desde o primeiro instante, ou seja, o convite para... Eu já exerci todas as funções no Partido Socialista, menos a de secretário-geral e esta de presidente da Federação. E no momento do convite que o Pedro Nuno Santos me fez e que muito me orgulhou, não é muito normal, com a minha idade, estar na direção nacional do Partido Socialista. Eu agradeço mesmo publicamente a confiança que ele me deu. Tenho devolvido com trabalho, mas foi sempre isso que nós tivemos em mente. Ou seja, aquilo que me fiz agora não me cabe aqui divulgar, mas aquilo que me foi pedido em termos de trabalho político, eu cumprirei até o último dia. Como digo, a Federação está em belíssimas mãos. Não tenho pressa de ser eleito, mas tenho a convicção que valerá a pena eu ser eleito. Peço desculpa ao Paulo Edson Cunha e à Paula Santos, já levámos aqui alguns minutos, ainda tinha mais perguntas para fazer ao André Pinotos Batista, mas precisamente por essa razão, porque o programa é a 3, não as faço, pelo menos neste momento. Paulo Cunha, sendo de outro partido, naturalmente, e respeitando o funcionamento interno de cada um dos partidos, ainda assim quer fazer algum comentário a esta perspectiva de André Pinotos Batista poder vir a ser presidente da Distrital do Partido Socialista, em Setúbal, ou pelo menos à candidatura que já confirmou. Então, muito boa tarde. Também cumprimento o auditório da Popular FM, o Francisco, o André e a Paula Santos. Sim, quer dizer, por um lado, devo dizer que estamos a falar de outro partido e nós devemos respeitar integralmente a esfera de cada partido. Desejar muito boa sorte ao André. Dizer que lhe reconheço, não é que isso seja muito importante, mas reconheço-lhe todas as capacidades para levar a bom porto a missão a que ele se propõe neste momento. E dizer também que é muito importante que assim seja, porque a Península de Setúbal e o Distrito de Setúbal precisam de políticos, em primeiro lugar, competentes e capazes. Mas precisam de muito mais do que isso. Precisam de capacidade de influência, uma capacidade, um lobby positivo, como eu digo há muitos anos, porque Setúbal, muitas vezes, e o Partido Socialista, infelizmente, com algumas frases que até ficaram célebres, como o célebre Jamé, nem sempre dá a atenção que Setúbal merece, dá nos PowerPoints, dá através de uma promoção sempre muito bem feita, mas deixa muito aquém as promessas que apresenta. Daí que eu tenho esperança que, portanto, eu não sei o que é que vai acontecer, às vezes nós não sabemos no nosso partido, quanto mais nos outros partidos, portanto não sabemos se haverá outras candidaturas ou não, mas do ponto de vista pessoal, como reconheço essa capacidade ao André como um observador e como um colega, desejo-lhe muito boa sorte e também como um amigo, já o conheço também há muito tempo, desejo-lhe muito boa sorte e sobretudo que ele tenha essa capacidade de influenciar positivamente a Direção Nacional em tudo que seja a defesa do interesse do Distrito e não tenho dúvidas nenhumas que o fará. Também é um bocadinho marginal, mas o André neste momento está bastante feliz porque o clube dele, pública e reconhecidamente, que também não é o meu, está quase campeão, portanto ele está a viver um bom momento. Diria que esse bom momento só não é transversal à política nacional, mas também não se pode ter tudo. Com muito fair play agradeço. Eu deixo aqui a boa sorte ao André e os parabéns, digamos que antecipados, pode ser que deem azar, não é? Normalmente quando se dá os parabéns antecipados pode ser que dê algum tipo de azar, mas deixo os parabéns também à parte futebolística que toda a gente sabe e reconhece que o André é um grande sportinguista. Paula Santos, quer dizer também alguma coisa sobre este tema que temos estado a falar?
Muito boa tarde, cumprimento também todos. Compreenderão certamente que, tratando-se de uma questão da vida interna do Partido Socialista, não me irei naturalmente pronunciar, caberá aos membros do Partido Socialista, naturalmente, tomarem as suas decisões e, portanto, sobre esta matéria não me irei pronunciar. Muito bem, eu aproveito e começo pela Paula Santos, até porque é que teve menos tempo de intervenção por enquanto, para passar para o segundo tema, a Operação Influencer, conheceu mais uma etapa, digamos assim, para não dizer um episódio, com a relação a apreciar o recurso do Ministério Público e a reconhecer que o juiz de instrução tinha razão ao libertar os arguidos e também com algumas considerações sobre a indiciação neste caso, o que já faz muita gente apontar o Ministério Público como tendo estado mal neste processo. Por outro lado, Marcelo Rebelo de Sousa disse logo no dia em que se soube da decisão do Tribunal da Relação que começa a ser mais provável haver um português no Conselho Europeu. O que lhe perguntava a Paula Santos é se concorda que este desfecho, ainda não definitivo, mas que é já mais um desfecho, neste caso, se põe em xeque o Ministério Público e também se lhe parece que Marcelo Rebelo de Sousa esteve bem e não se excedeu neste comentário que fez. Bom, relativamente a esta questão, aquilo que gostaria de referir é o seguinte: o Ministério Público... Paula, permite-me uma interrupção, peço desculpa. Era se o Paulo Edson Cunha desligasse o microfone para podermos ouvir em perfeita qualidade. Sim, obrigado. Há aqui um ruído, obrigado. Paula, pode continuar então. Sim, obrigada. Estamos de facto perante um processo que é sensível, que é complexo. O Ministério Público tomou as suas decisões no âmbito das suas competências. O Tribunal da Relação conhecemos agora que no quadro também das suas competências discordou dos fundamentos dessa decisão, houve consequências que todos conhecemos, exige-se de facto clarificação relativamente a este processo, mas exige também que o processo se conclua com celeridade. Nós consideramos que deve ser salvaguardada a autonomia do Ministério Público, tal como deve ser salvaguardada a independência do Poder Judicial. Sobre a outra questão que referiu, naturalmente não me vou pôr a antecipar ou a adivinhar o que virá ou não virá a acontecer no futuro, mas há uma questão que gostaria de referir. Nós já tivemos em diversos momentos e que temos atualmente também cidadãos portugueses que desempenham funções em instituições internacionais. E a realidade é que ao longo desses anos em que tem havido, de facto, cidadãos portugueses no exercício dessas funções, isso não significou propriamente salvaguarda dos interesses nacionais, salvaguarda daquilo que são os nossos interesses. Portanto, creio que esse aspecto fica claro, aliás, que não são esses aspectos que relevam para a melhoria das nossas condições de vida ou para a defesa da nossa soberania e independência. Estou a dizer isto a partir daquilo que são já exemplos do passado. Não foi isso que alterou ou que permitiu defender de uma forma mais assertiva os nossos interesses. Portanto, mas retomo aquilo que estava a dizer, não querendo antecipar nem pôr a adivinhar aquilo que vai acontecer, nem fazer qualquer tipo de especulação, mas gostava de deixar este registro. E noto que não comentou a oportunidade ou a adequação do comentário do Presidente da República, presumo que para si não tenha particular relevância.
Fiz a referência, ou seja, quanto à oportunidade, as declarações do Presidente da República sobre um português noutras instituições, foi a referência que quis fazer, foi exatamente essa. Já tivemos outros exemplos, sim. sem estar a querer antecipar, sem estar a querer especular, sem estar a querer adivinhar o que vai acontecer ou não vai acontecer, porque não sabemos e, portanto, não, essa não referência ficou nesse registro. Mas a verdade é que não é isso que tem significado, de facto, naquilo que diz respeito à salvaguarda dos nossos interesses, dos interesses do nosso país, do nosso povo, não tem, de facto, significado isso e, portanto, queria deixar essa ideia ficou clara, Paula. Eu estava mais a notar era que não fez apreciação relativamente à intervenção do Presidente da República no âmbito da separação de poderes e se acha que, de alguma forma, poderia ser entendido, como alguns entendem, que é uma intromissão na atuação da Justiça ou alguma pressão sobre o Ministério Público, ou que também há quem entenda assim, que é uma forma de o Presidente da República compensar o antigo Primeiro-Ministro António Costa por ter sido apiado por este processo, digamos assim. Mas a Paula Santos não quis ir por aí. Mas permita-me só que diga, o Sr. Presidente da República, naturalmente, caberá a ele também explicitar aquilo que pretende ou não pretende afirmar com as suas declarações. Nós deixamos bem claro dois aspectos aqui nesta referência, que é a salvaguarda da autonomia do Ministério Público e a independência do Poder Judicial. E nós consideramos que aqueles que são os princípios constitucionais da separação de poderes deve ser exatamente assim, não é? Do poder político, do poder judicial e, de facto, não haver ingerência e não haver intromissão. O Ministério Público tomou as suas decisões, o Tribunal da Relação também, no quadro das suas competências. Se há, de facto, aqui aspectos que exigem clarificação, mas aquilo que importa, de facto, é também que todo este processo se conclua com a maior celeridade. Paula Edson Cunha, também no mesmo tema, como é que viu esta intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa, por um lado, uma apreciação mais política, ou até também nos limites do constitucional? O Paulo Edson Cunha é jurista e está habituado a estas questões. E por outro lado, o desfecho a decisão do Tribunal da Relação surpreendeu? Acha que é aceitável? Mesmo os termos que foram tornados públicos trouxeram alguma coisa de novo que queira destacar? Bem, eu relativamente a esta questão, vamos começar pelo Presidente da República, pelas declarações do Sr. Presidente da República. Prefiro não fazer aqui grandes comentários, porque de facto não sei qual é o alcance que o mesmo quis para essas declarações. Poderia aceitar um conjunto delas, mas também posso aceitar com alguma Será aceitável falarmos naquilo que muita gente vem criticar relativamente àquilo que é a separação de poderes e algum tipo de ingerência que possa ter? Não será certamente a sua ideia, também nós conhecemos um bocadinho o estilo do Sr. Presidente da República e provavelmente foi uma frase eventualmente não calculada. Que poderá deixar aberto esse cargo, poderá ser uma possibilidade e poderá ser também, e por isso é que eu digo que não poderemos encontrar aqui o alcance exato, poderá ser também um recado para uma aceleração desta investigação por parte do Ministério Público. Agora, tudo o resto que nós podemos avaliar relativamente a esta questão, temos aqui eu tenho aqui algumas dificuldades, porque não só como advogado tenho um conjunto de deveres deontológicos de ter alguma salvaguarda, de comentar um processo que está aberto e ainda por cima, em termos de separação de poderes, tem de haver aqui efetivamente esta salvaguarda da autonomia, não só daquilo que é a autonomia do Ministério Público, mas sobretudo da separação de poderes, e da independência do Poder Judicial. Por um lado, nós devemos ter esse tipo de cautela. No entanto, nós não podemos deixar de fazer uma avaliação, pelo menos daquilo que são as consequências políticas que este tipo de situações trazem.
E aí já é uma reflexão que eu penso que vamos ter de fazer, é uma discussão que em termos nacionais vamos ter de fazer mais tarde ou mais cedo, sobre o que está a acontecer, sobre o que aconteceu recentemente num conjunto de situações e sobre o que aconteceu nesta situação, que me pareceu, eu estou a falar do ponto de vista pessoal, obviamente que não vou vincular nem os meus colegas da Ordem, muito menos o meu partido. Mas pareceu-me claramente abusivo aquele último parágrafo que levou, no fundo, à destituição do governo, mais tarde. O Ministério Público tem feito um conjunto de atuações, como eu estava aqui a classificar, que me parecem, nos casos abusivas, noutros casos exageradas, no mínimo, para ser simpático. Aquilo que aconteceu, por exemplo, na Madeira e a forma como foi feito, e, sobretudo, a violação do segredo de justiça, da forma como está a acontecer. E essa violação do segredo de justiça, eu não vou dizer que é do Ministério Público, mas todos nós entendemos, não será certamente da parte dos arguidos que não têm conhecimento, que levam com os jornalistas à porta. E aqui isso tem que ser discutido e tem que haver essa discussão do ponto de vista sério. Houve a questão do Tutti Frutti, do PSD, do Rui Rio, destes casos todos com os governantes do anterior governo, e todas estas situações devem ser muito bem vistas. A questão do Tribunal da Relação, eu também deixa-me dizer que a politização que nós temos visto, por um lado, por parte dos senhores juízes conselheiros, nos casos relativamente àquilo que são as decisões, ou àquilo que foram as decisões, num passado muito recente, dos juízes de instrução criminal, e sempre com tendências sempre para um determinado lado, portanto, nós conseguíamos adivinhar, e isto parece-me relativamente grave. Eu já escrevi sobre isto, já dissertei bastantes vezes sobre isto, mas muitas vezes nós conseguimos compreender quando um determinado político estava a ser investigado pelo Ministério Público, e quando ia ao juiz de instrução criminal, normalmente, estando aqui a falar em fase de instrução, e nós conseguimos perceber, em função do juiz de instrução criminal, qual seria a decisão. Isso é grave, nós termos esta percepção pública, porque a justiça não é isto. Mas depois também estava a acontecer uma outra coisa que também me parece grave. Nós já sabíamos, nós conseguimos ter esta percepção, não é já sabíamos, porque é mais uma percepção do que outra coisa, já sabíamos o resultado final sobre o recurso das decisões desses juízes de instrução. Não é exatamente o que se passou aqui neste caso, mas aconteceu e existem N casos daquilo que eu estou a falar, e N casos conhecidos e com políticos conhecidos, com ex-governantes, com situações que abalaram bastante a vida dessas pessoas, com mais ou com menos razão, e isso não quero aqui discutir. Neste caso, nós também estamos a falar entre o coletivo dos juízes, também estamos aqui a falar de um juiz que é bastante conhecido, que é o juiz Rui Teixeira, que tem forte ligação com decisões no passado, também com determinadas componentes políticas. Portanto, este tipo de politização, ou pelo menos que permitam este tipo de especulação, não me parece feliz. Também, eu ainda não li todo o acordo, não tenho o acordo é extensíssimo. No entanto, daquilo que li, ou daquilo que através do conhecimento público, que nós tomamos conhecimento, há ali observações que são muito infelizes. Eu estou a falar na percepção pública, mais uma vez digo, não quero falar do processo em si, estou a falar da percepção pública. E dentro da percepção pública há ali frases que são muito infelizes naquilo que é um ataque vigoroso ao Ministério Público. E quando nós compreendemos que, de repente, o cidadão, por si só, acaba por ser um instrumento de uma guerra entre juízes, entre guerra entre juízes, ou entre guerra entre juízes e magistrados do Ministério Público, alguma coisa está mal. Portanto, aquilo que eu deixo aqui relativamente a esta questão do influencer, deste caso, é que este caso, por si só, do ponto de vista político, é muito mais grave do que aquilo
este acórdão quer fazer parecer, porque é muito grave, são muito graves os indícios que lá apareciam, do ponto de vista político, repito, e do ponto de vista político deviam ter sido tiradas consequências, que efetivamente foram tiradas consequências. Agora querem-se fazer leituras políticas diferentes daquelas leituras que na altura os próprios tomaram, porque é preciso não esquecer que quem apresentou a demissão num primeiro momento foi o Sr. Primeiro-Ministro. Penso que por agora é aquilo que me apraz dizer relativamente a esta questão, estando aqui disponível para continuar o tema naturalmente. André Pinotes Batista, também a mesma questão, as palavras do Presidente da República e mais esta etapa no processo influencer. Antes de mais, acho que é uma boa oportunidade para nós revisitarmos o que é este processo. 30 de janeiro de 2022, os portugueses deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista, com 2.300.000 votos. Nunca na história da democracia uma maioria absoluta havia sido dissolvida e o Sr. Presidente da República, na minha análise política, no meu posicionamento político, cometeu um erro gravíssimo quando na tomada de posse, na tentativa de dar resposta a uma coisa que não passava de um boato, que tinha a ver com as intenções do então Primeiro-Ministro António Costa exercer funções, fez uma interpretação abusiva das nossas normas constitucionais, dizendo que tinha sido um homem a ser eleito, que aquela vitória era personalizada e personificada nele e que, portanto, só vigoraria enquanto ele estivesse. Ora, antes de mais, seria a contradição até daquilo que foi o período em que o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e os Verdes trabalharam em a negação do parlamentarismo, uma fulanização excessiva, mas o Sr. Presidente da República criou um labirinto para si mesmo que, com o dialbar desta operação influencer, o viu amarrado às suas próprias palavras. Ora, se um Presidente da República vive da magistratura de influência que é capaz de criar, o Sr. Presidente, no caso, diminuiu os seus próprios poderes, diminuiu a sua própria magistratura e diminuiu a possibilidade de dar resposta a problemas que ainda não conhecia, nem podia conhecer. Porquê é que isto é relevante? É que nós começamos a perceber agora que o Sr. Presidente da República, amarrado que se ficou a esta solução, António Costa viu-se visado por um parágrafo da Procuradoria-Geral da República, mas não só, por uma suspeição pública, mediática, sobre a qual ele não poderia continuar como Primeiro-Ministro. Quando o Paulo Edson Cunha diz que foi António Costa quem se demitiu, é uma afirmação factual, correta, verdadeira, mas é preciso revisitar o porquê. Ninguém aqui imaginaria, nenhum dos nossos ouvintes imaginaria que António Costa tivesse condições para continuar como no cargo executivo mais relevante do país, sobre o manto de suspeição que foi lançado. Entretanto, começaram a acontecer algumas coisas gravíssimas. Desde logo, nas reações... Mas, André Pinotes Batista, peço desculpa por interromper. O manto que foi lançado, imagino que se esteja a referir ao parágrafo do comunicado da Procuradoria-Geral da República, ao famoso parágrafo, mas não foi o único elemento que pode ter levado à admissão do Primeiro-Ministro. Ainda ontem na SIC, por exemplo, Marcos Mendes dizia ou defendia que seria muito difícil o Primeiro-Ministro manter-se em funções também por terem sido descobertos 75 euros no gabinete do chefe de... Pois, eu com muita franqueza faço sempre um esforço por não ouvir o que diz Marcos Mendes, pois é difícil porque é reproduzido em vários jornais, eu tento fugir ao máximo daquele tipo de propaganda, porque aqui nós estamos a debater posições, toda a gente sabe que somos do partido A ou B, o que a Paula e eu dizemos vincula-nos não só como deputados, mas vinculam-nos como dirigentes, como membros de partidos, e eu faço mesmo um esforço por não ouvir, porque considero, tenho uma simpatia pessoal pela pessoa, mas considero que a intervenção pública que tem é de uma profunda desonestidade intelectual e, portanto, eu não me ia deter muito sobre aquilo que diz Marcos Mendes. Coisa diferente é sobre o que diz o Presidente da República, sobre a pergunta que me colocou. Eu ia destacar um facto gravoso. Eu acho que aquilo a que nós assistimos nestes desenvolvimentos, em que a relação de Lisboa veio considerar, tal como o juiz de instrução, o Dr. Nuno Dias da Costa já o tinha feito, que os crimes de prevaricação não podiam ser imputados. Em lato sensu, aquilo que estas pessoas têm dito relativamente às várias pessoas é que, pasme-se, podiam estar só a cumprir os seus mandatos. E eu acho uma coisa absolutamente abominável saber que um determinado membro do governo teve 4 anos sob escutas, que pendem sobre eles um conjunto de insinuações que existem no processo
um conjunto de apensos que dizem notícias de jornal. Ora, as notícias de jornal são construídas, os jornalistas fazem o seu trabalho, cruzando fontes, ouvindo pessoas, quer dizer, dizia no outro dia Daniel Oliveira, com bastante sentido de humor, que se fosse a fonte das notícias o Ministério Público, podíamos ter aqui um caso até de justiça circular, em que se geravam notícias e depois dessas notícias serem geradas, abria-se depois outro tipo de notícias, é um termo mais técnico jurídico, abria-se os inquéritos, depois fazia-se cair o poder e depois concluía-se que não era nada. Eu não quero alimentar a teoria da conspiração que algumas pessoas acreditam que houve um golpe de Estado e eu compreendo porque é que as pessoas podem ter este tipo de leitura. Eu não quero fazer esse tipo de leitura. Eu acredito na separação de poderes, mesmo quando um dos poderes não está a funcionar corretamente, quando um dos poderes não é sindicado, neste caso o poder judicial, a nossa justiça tem pouca sindicância, muito mais têm todos os outros poderes, mas ouvir o Sr. Presidente da República dizer que estamos cada vez mais próximos de ter um português num órgão que não depende da vontade do Sr. Presidente da República, para o qual o Sr. Presidente da República não vota, e ainda por cima com uma insinuação gravíssima. Será que o Sr. Presidente da República sabe mais do que nós sabemos sobre o que se passa na Justiça? Porque quem diz que, muito brevemente, podemos ter um português num cargo, importante que, aparentemente, muito brevemente, um caso vai ter um determinado desfecho, é uma violação grosseira da separação de poderes. A um Presidente da República, e podia ser o professor Marcelo Rebelo de Sousa, ou podia ser qualquer uma das pessoas que aqui estão, este tipo de afirmações estão vedadas. Têm que estar absolutamente vedadas. O Sr. Presidente da República não pode comentar, como eu não me atrevo a comentar o que é que este processo vai ser, porque estes processos só no final é que nós sabemos o que é que lá está. Agora, de facto, quando temos quer a relação de Lisboa, quer o juiz de instrução, a destrunfarem completamente aquilo que foi o Ministério Público, e quando vamos ver as coisas que existem, nós corremos o risco, e eu termino a minha reflexão por aqui, porque eu não sei qual vai ser o desfecho deste caso, eu não sei o comportamento que todas as pessoas tiverem, nem tenho que saber. Nem um deputado da Assembleia da República deve opinar sobre a matéria que está em apreciação. Isto é para correr na justiça, não é para correr na opinião pública, nem na boca do mais alto cargo da nação, muito menos diria eu assim. Agora, compreendam o seguinte, nós podemos estar aqui numa situação, e é com isto que eu finalizo a minha intervenção, em que qualquer titular de cargo público, na Assembleia da República, no Governo, numa Câmara Municipal ou numa Junta de Freguesia, começa a perder as condições objetivas de cumprir o seu mandato. E o medo vai tomar conta do arrojo. E a prudência vai tomar conta do reformismo. E os titulares de cargo público já não lhes bastará serem sérios, para serem sérios, vai ser preciso terem quase o receio de decidir. Isto é gravíssimo para a nossa democracia, é uma coisa que não se pode aceitar. Eu cito um jornalista, porque tenho um enorme respeito, Henrique Machado, editor de Sociedade da CNN, que dizia que a Operação Influencer era o consumar de uma tragédia do ponto de vista daquilo que é a imagem do Ministério Público. E, sem querer ser repetitivo relativamente à senhora Procuradora, não me vou pronunciar sobre as suas palavras, mas sobre a ausência delas e sobre a forma arrogante como não comunica. Existe uma necessidade de transparência também do sistema judicial para com os cidadãos. E neste momento eu julgo que nenhum de nós, os quatro, nenhum dos nossos ouvintes sabe inteiramente como é que uma coisa destas foi possível. Há um momento em que o democrata que tento ser quase que deseja que as pessoas sejam culpadas por uma razão. Porque a mim custa-me a acreditar que se possa fazer cair, e podia ser um governo do PSD, do PCP, do Bloco, até podia ser um governo do Chega. Custa-me a crer que de uma forma leviana se possa criar um construto legal que faz com que mediaticamente e junto da população os titulares de cargo público não podem exercer as suas funções. Isto preocupa-me para além do PS, para além de António Costa, preocupa mesmo em nome da nossa democracia. Esta ideia deve ser muito importante para todos nós. Ao contrário do que se disse, os casos e os casinhos, e isto não é um caso e um casinho, é um caso muito relevante, mas nem este exemplo, nem os dos casos e casinhos, são exclusivos do Partido Socialista. Desenganem-se. Estas coisas vieram para ficar e ou nós, corpo político, peço desculpa pela expressão, mas o coletivo de políticos, o conjunto de políticos, temos coragem de placar estas situações, ou então nós vamos acabar por ver o sistema ser devorado por elas. É ser muito estranho, talvez, para alguns ouvintes, mas eu quero deixar uma palavra a Rui Rio. Rui Rio foi mesmo um dos poucos políticos que teve a coragem de afrontar um determinado status quo. Não sei, também não vou em teorias da conspiração para saber se aquilo que ele diz sobre os processos que foi visado tinham algum ajuste de contas, não quero entrar por aí, mas de facto Rui Rio
em determinado propôs alguma coisa que o Partido Socialista deveria ter sabido corresponder afirmativamente, e não soube. E eu faço muitas críticas a Rui Rio, estou a Passos Coelho e a Luís Montenegro. Luís Montenegro até nos faz o favor de nós nem temos quase tempo de respirar antes que ele crie um embaraço ele próprio, mas reconhecer que alguém da oposição tinha razão antes do tempo, acho que é merecido. E Rui Rio tinha mesmo razão e continua a ter. E, portanto, ou a política se respeita a si própria e age como deve agir, ou então vamos deixar erudir os alicerces da democracia. Mais do que isto não digo, porque eu não me substituo nem ao Ministério Público, nem aos juízes, nem aos procuradores, nem aos juízes de instrução, mas fico muito, muito preocupado e eu estaria aqui a dizer exatamente a mesma coisa se isto amanhã acontecer com o Luís Montenegro. Da minha parte, ninguém ouvirá dizer... E com isto ficamos a cerca de 10 minutos do final do programa de hoje, sem prejuízo de Paula Santos ou Paulo Edson Cunha pretenderem fazer algum comentário àquilo que já foi dito. Passamos para o terceiro e último tema de hoje, a redução da dívida pública. Em dezembro soubemos que caiu para menos de 100% do PIB, mas agora, mais recentemente, um relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, a UTAU, vem dizer que parte dessa redução da dívida foi conseguida através do investimento de instituições públicas, de fundos que também são públicos, que em última análise, como sublinha a UTAU, serão da mesma forma os contribuintes a pagar através da compra de dívida pública por entidades como a Caixa Geral de Aposentações ou a Segurança Social. Paulo Edson Cunha, desta vez começo por si. Isto muda a ideia que tínhamos de que há aqui um grande mérito na gestão por parte do Ministro das Finanças, Fernando Medina, e também das políticas do último governo na redução da dívida pública? Atualmente há uma piada que se faz muitas vezes, ou eu tenho ouvido muitas vezes, ou visto também em alguns casos, em que se diz que a piada faz por si mesma. Eu acho que aqui neste caso o comentário faz por si mesmo. É mau demais para ser verdade. Aquilo que nós conseguimos saber por parte do que o governo do Partido Socialista fez no final do mandato passado. Mas eu só queria fazer aqui duas ou três reflexões sobre aquilo que é o comportamento do Partido Socialista sobre este tipo de assuntos em termos financeiros e em termos orçamentais. Mas antes disso, dizer que estou completamente de acordo com aquilo que o André Pinotes Batista estava a dizer relativamente a Rui Rio. Eu próprio também internamente muitas vezes fui um crítico do que Rui Rio dizia e de facto nesse aspecto, e cheguei a ter esse tipo de conversa com ele em algumas ocasiões em que estivemos juntos, e de facto naquilo que ele disse acabou por ser de certa forma um precursor. Mas não voltando, para não voltar tanto ao tema atrás, o que nós assistimos a semana passada e esta semana por parte do Partido Socialista tem sido... eu não me ocorre outra frase do que dizer é preciso ter lata. O Partido Socialista, a forma como tem conduzido toda esta parte orçamental, no fundo, vejamos isto. O Partido Socialista vem dizer que o PSD e o atual governo se está a aproveitar das suas medidas e das suas medidas orçamentais. É aquilo que conseguiu, é a narrativa que conseguiu passar para a população e está a fazer, e nesse aspecto está a fazer o seu trabalho político e está a fazer o seu trabalho político bem. Porquê? Porque está a fazer passar uma narrativa que de certa forma não é verdade. Como eu disse a semana passada, a maior parte das propostas, as propostas foram apresentadas em março do ano passado. Por um lado foram apresentadas publicamente e logo aí o Partido Socialista veio dizer que isso não era possível acontecer. Depois foram apresentadas no Parlamento duas vezes e duas vezes o Partido Socialista a chumbou esse tipo de propostas apresentadas no Parlamento. Uma delas já com uma ratificação ao Orçamento do Estado, portanto já para o Orçamento do Estado. Depois as eleições são marcadas e obviamente que o Partido Socialista recupera aquilo que é a proposta do PSD e agora vem e apresenta no Orçamento de Estado
quando já era previsível que não ganhar as eleições. E agora vem dizer que a autoria moral e a autoria daquelas propostas eram propostas do Partido Socialista e não propostas deste governo e, sobretudo, do partido do governo. E aqui dá-se precisamente o inverso. Neste caso, dá-se precisamente o inverso. Quer acabar o mandato com um bonito, apresentando números significativos, e depois vem-se a saber que há um logro que enganou toda a população e que os números que apresentou eram absolutamente falsos e falsificados através de um expediente que em si só também não é nada bonito. Não é bonito não só terem tentado enganar, tenho que pedir que termine porque foi encontrado. Temos pouco tempo e temos de dar depois também a oportunidade ao André Pinotes Batista de responder, porque com certeza, atendendo à natureza da sua análise, não é? Estas afirmações, com certeza que quererá responder. Paula Santos, foi para si alguma surpresa esta informação de que as instituições públicas compraram mais dívida pública do que, por exemplo, comparativamente com 2022? Permita-me que eu serei necessariamente breve, mas há aqui uma questão relativamente à dívida pública, e essa é uma questão que nem PS nem PSD querem falar. É porque o problema que nós temos no nosso país, vimos isso durante a governação do Partido Socialista, também assim foi no governo PSD e do CDS, que é o objetivo da redução acelerada da dívida, sacrificando salários, sacrificando pensões, sacrificando serviços públicos, o investimento público, e a verdade é que isso não leva ao desenvolvimento nem ao crescimento económico, pelo contrário, leva ao ataque de direitos e leva à degradação dos serviços públicos. A solução para este problema, e estamos naturalmente a falar porque consideramos que deve haver naturalmente contas públicas equilibradas, mas a redução da dívida deve-se fazer pelo crescimento económico. A redução da dívida deve-se fazer pela aposta na produção nacional, para criarmos mais riqueza, para criarmos mais emprego e, por essa via, sim, termos capacidade também de investimento, ter capacidade de resposta àquelas que são as necessidades da nossa população, garantir direitos, garantir salários e garantir pensões. Agora, aquilo que nós temos visto é que este objetivo, permita-me que coloque, utilize esta expressão quase como se fosse uma obsessão. A verdade é que sacrificando as condições de vida do nosso povo e sacrificando o nosso desenvolvimento e o investimento. É isso que temos tido nos últimos anos. E aqui esta é uma questão de facto central, e temos ouvido quer dirigentes do Partido Socialista, quer do PSD, de outros partidos também à direita, muito referem sobre a dívida pública, mas não vão à questão central, e a questão central é esta, é porque se não houver de facto uma aposta na produção nacional para criar riqueza a partir das nossas potencialidades, e ouça, aqui no distrito de Setúbal temos de facto múltiplas potencialidades, quer no plano da indústria, mas também dos setores produtivos, dos setores primários, que podem e devem ser aproveitados, respeitando naturalmente e protegendo o nosso ambiente, mas garantindo mais emprego com direitos e de facto salários dignos e pensões dignas para a população e o investimento que é tão necessário. Veja há quantos anos é que há um conjunto de compromissos que estão assumidos com a nossa região e que continuam a não sair do papel. Essa é que é a realidade, e como é que isso compromete também o desenvolvimento da nossa região e o desenvolvimento do nosso país. Creio que esta é a questão em que nos devíamos centrar, e eu queria colocá-la nestes poucos minutos que temos neste ponto, porque PS e PSD fogem sempre a estas matérias, e estas são as questões que permitem, de facto, dar um salto significativo no plano do crescimento, do desenvolvimento, mas também do equilíbrio das contas públicas. André Pinotes Batista, e restam-nos mesmo poucos minutos, 3 minutos sensivelmente, como é que responde às críticas que Paulo Edson Cunha aqui estava a apresentar, a esta visão de que houve aqui um truque do Ministro das Finanças para reduzir artificialmente a dívida? Tentarei ser sucinto, julgo que até voltaremos a este tema oportunamente. Não consigo conceber como é que uma dívida pública que se cifra em 98,7% do PIB, que é o nível mais baixo em 14 anos, pode corresponder a um truque, porque
porque há agora um relatório relativo ao último ano, em que são colocadas em causa algumas operações que são elas muito regulares, muito normais, feitas por todos os governos. Acho que é importante que as pessoas tenham a consciência que o último ano de Pedro Passos Coelho representou uma ligeira descida da dívida pública e que a nossa dívida pública foi baixando consistentemente durante todos os anos até à pandemia. E depois, no quadro pandémico, houve um aumento em todos os países da OCDE, não foi só em Portugal, e voltámos a uma trajetória de quebra. Portanto, quando nós estamos a falar de uma trajetória de 14 anos, é evidente que houve aqui uma baixa da dívida pública que é vantajosa porque nós poupamos milhões de euros em juros. Outra discussão, juros esses, depois dinheiro esse que fica disponível para investimento. Outra discussão diferente é o ritmo a que isso é feito. É consabido que a direção a que eu pertenço considera que o ritmo podia ter sido ligeiramente inferior, mas nunca a opção política que foi tomada, aquilo que era exigido por economistas durante tanto tempo. Eu tenho aqui uma pequena divergência com aquilo que é a análise da Paula Santos, não porque do ponto de vista doutrinário eu não concordo que a dívida pública deva ser combatida com crescimento económico, ou seja, que deva ser o crescimento económico a fazê-lo, mas porque eu acho que isso, de certa forma, foi acontecendo. O Eurostat divulgou dados sobre o desempenho económico dos vários países europeus em 2023 e contra tudo o que tinha sido previsto, inclusivamente pela UTAU, o PIB per capita português tem paridade de poder de compra, é 83% da média da União Europeia. E falava-se das comparações com as Roménias, com as Polónias, com as Hungrias, e afinal de contas nós ou ultrapassámos ou distanciámos desses países, e a economia portuguesa cresceu mesmo 2,3% e foi uma das que mais cresceu na Europa. Aliás, cresceu 4 vezes acima da média nacional. Portanto, houve aqui um equilíbrio entre aquilo que era a necessidade de rigor orçamental e o crescimento. E este parece um caminho mais virtuoso. É evidente que neste tipo de gestão de dívida pública, neste tipo de gestão de déficits, neste tipo de aquisições que são feitas de títulos, é muito normal que as coisas aconteçam assim. Não é de agora, não tem a ver com este Ministro das Finanças ou com o anterior. São operações que são André, que têm que ser analisadas. Finalizo com esta ideia. Julgo que não haja um português que não tenha dito em determinado momento que gastamos mais do que o que temos. Houve momentos de exagero, mas eu acho que o governo de António Costa, de facto, conseguiu este equilíbrio virtuoso, que eu já aqui tentei ilustrar com o crescimento económico e com o aumento do investimento público, por exemplo, no SNS, entre outros. Mas voltaremos a este tema porque é um tema... Sim, é provável que voltemos a este tema, que ainda agora se começou a falar em Portugal e, portanto, estará ainda aceso nas próximas semanas, com toda a certeza. Aproveito para agradecer aos três: Paulo Edson Cunha, vereador do PSD, deputado eleito pelo PSD, André Pinotes Batista, deputado eleito pelo PS, e Paula Santos, deputada eleita pela CDU, é do PCP. Voltamos de hoje a 8 dias, às segundas-feiras às 5 da tarde e às terças-feiras às 3 da tarde. Uma boa semana para todos. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.